sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos continuar a tratar de um tema extremamente importante, que é os efeitos que a pandemia do Covid-19 trouxe nas relações de trabalho. Quais são esses efeitos e como é que a gente tem que agir, né, como empregador ou como empregado nesse momento de pandemia? Quais são os nossos direitos? E nada melhor, né, do que um juiz do trabalho para esclarecer as nossas dúvidas. Então está aqui com a gente o professor da pós-direito da Unifil, juiz titular da 8ª Vara de Trabalho de Londrina, Dr. Daniel José de Almeida Pereira. Obrigado, Dr. Daniel. Obrigado. Já é o terceiro programa, né? Está sendo curto, eu nem estou despedindo dele direito dos programas. Vamos deixar para o último para a gente fazer. Tanta coisa para falar e tão pouco tempo, né? É verdade. Mas agradeço mais uma vez que você continuou aqui com a gente. E eu tenho agora algumas perguntas. Bom, para quem está assistindo esse programa como primeiro, né, nós tivemos 2 programas anteriores falando sobre as regras de algumas medidas provisórias, né? No primeiro programa falamos de prescrição, da medida provisória 937, no segundo falamos da medida provisória 926 com a Lei 14.020, que está em vigor, né? Então, se você perdeu e quer assistir, vá no canal do YouTube, baixa lá o programa, que você pode assistir e acompanhar com esse aqui que você está assistindo, que é o terceiro dessa série. No programa anterior, Dr. Daniel, nós estávamos explicando a Lei 14.020, né? Uhum. E a questão da redução de jornada, né? Perfeito. E que a redução de jornada gerou um pagamento por parte do patrão e um pagamento por parte do Estado, com base no seguro-desemprego que o trabalhador receberia, né? E vimos também a questão da suspensão. Quando ocorre a suspensão do contrato, que seriam os efeitos, como nós discutimos o contrato, o Estado pagaria todo o valor equivalente ao seguro-desemprego, mas a pessoa não pode trabalhar em hipótese alguma, né? Uhum. E aí, neste tema, nós temos algumas dúvidas para que você possa ainda nos esclarecer. Eu fiz algumas anotações aqui com auxílios, diz aqui, ó, essas medidas se aplicam para os servidores públicos, para os empregados públicos, ou seja, o que a gente viu no programa anterior, que fala da redução, suspensão, né? Ela também vale para o empregado público, para o servidor público, como é que é? Não, apenas para os empregados contratados sob a égide da CLT. Então, apenas seletistas, empregados seletistas é que serão sujeitos, ou que essas normas serão aplicáveis apenas a eles. Tá? Então, os estatutários estão fora dessa... Mas se o município for seletista, ele poderia? Em tese, não. Não? Ah, tá. A administração está fora. A pública está fora. A despeito deles serem seletistas, eles mantêm a função de achar o chamado como sendo servidores públicos. Entendi. Então, aí, no caso, só atividade privada mesmo. Só atividade privada mesmo. Público não. Tá. Em relação a outras dúvidas que é possível a gente ter. Então, quem é servidor público aí, ó, você não vai ter o benefício que nós comentamos, você vai ter que trabalhar, o Estado vai ter que bancar, né? Se você não puder trabalhar, o Estado vai ter que bancar do mesmo jeito, né? Então, agora, em relação a quem tem mais de um trabalho. Interessante essa pergunta. Então, por exemplo, as pessoas têm 2 empregos. Já tive caso de aluno falar, professor, meu pai trabalha, eu estava dando aula sobre turno interrupto de revezamento. Ele trabalha em 2 empresas nesse horário, aí a aluna achando que era turno interrupto. Eu falei, não, tem que ser com o mesmo empregador e tal. Mas é natural, às vezes a gente vê pessoas que trabalham, tem 2 empregos, às vezes até 3, eu não sei como que consegue, né, trabalhar quase que o dia inteiro. Mas e aí? Se todos os 2 empregadores ou 3 empregadores resolveram aderir a essa medida provisória que agora é lei, a 14.020, como é que fica? Ele também vai ter o benefício emergencial? Como é que é? Independentemente do número de empregos que ele tenha, se o empregador optar ou pela redução da jornada de trabalho e concomitantemente a redução salarial, ou se o empregador optar também pela suspensão, se todos os empregadores optarem, né, por um ou por outro, ele terá direito ao benefício emergencial de cada relação de emprego. Então, se ele tiver 2 empregos, ele receberá 2 benefícios previdenciais. Portanto, é possível acumular os chamados benefícios emergenciais. Então, dependendo do número de empregos que ele tenha, né, que infelizmente ele tem que se sujeitar para sobreviver, esse tipo de situação é mais comum quando o empregado trabalha 12 por 36.
Porque ele trabalha um dia... As 36 que fica, ele na tenta 36 ele outra. trabalha, via de regra, ele trabalha em outro local, prestando outro tipo de serviços. Então, caso isso efetivamente se aconteça, caso isso efetivamente se concretize, e os empregadores optarem ou pela suspensão ou pela redução salarial, para cada empregador ele terá direito ao benefício emergencial. Ou também ele pode continuar em um normal e o outro ele vai ter o do outro. Sim, dependendo. O fato de ter o emprego não impede de ter o benefício emergencial de outro. Perfeitamente. É porque se fosse um seguro-desemprego normal, ele não teria. Não teria. Né? Na verdade, o seguro-desemprego é só o parâmetro de cálculo. Mas o valor, teto, exatamente, né? O teto. Mas a forma de cálculo é essa, mas o benefício a ideia aqui é para tentar manter pelo menos a renda ali que a pessoa tem. Sim. É interessante, só para esse benefício emergencial não se confunde com auxílio emergencial. Tá? Então são situações estanques e que não... O auxílio emergencial é aquele outro lá dos 600, 1.200. Exatamente, reais. Aqui é um benefício emergencial. Por conta da relação de emprego. Isso é importante. São situações que, muito embora tenha a expressão emergencial, são situações e requisitos para quem é empregado distintos. Que vai se estudar o benefício emergencial. Sim. Tá. Em relação ao tempo de duração, a gente comentou sobre a questão da possibilidade de reduzir 25%, 50%, até 75%, ou até suspender o contrato. Sim. Quanto tempo que pode ficar, no caso, a redução e no caso a suspensão? Quanto tempo de duração? Então, vamos lá. Tecnicamente ou inicialmente, a legislação trata, para a hipótese de redução da jornada, o limite o prazo de 90 dias. E para a suspensão do contrato, a suspensão dos efeitos do contrato, o limite de 60 dias. Contudo, esses limites são passíveis de serem prorrogados. Ou seja, pode, se porventura chegar nos 90 dias na hipótese de redução, a empresa ainda não conseguiu, pegar o comércio de Londrina que ainda mantém um horário bastante especial, limitado, reduzido. Poxa, já bateram os 90 dias e ainda não foi possibilitado voltar ao horário normal. Então, eu vou prorrogar, eu vou continuar com essa prorrogação da redução por enquanto subsistir essa limitação de horário. Inicialmente começou com 90 dias para redução. E aí, com as prorrogações das medidas e até agora a conversão da lei, é possível prorrogar. E também começou inicialmente a suspensão com 60 dias. E elas também vêm sendo prorrogadas de acordo com o decreto emitido pelo presidente da República. Ok, entendi. Então, ela ainda hoje, nós já temos aí 5, 6 meses, ainda assim é cabível as prorrogações tanto para a redução quanto para a suspensão. Vou fazer a última pergunta que está faltando 1 minuto para a gente encerrar esse bloco. Rapaz! Como é que fica o restabelecimento das condições anteriores? Então, quando que elas vão se restabelecer? Ou seja, quando que volta ao normal? Vamos lá. O restabelecimento seriam 3 situações que a legislação traz. Suspensão da calamidade pública, através de um decreto do presidente, acabou. A data do término das prorrogações ou das quando contratações. A empresa voltaria ao normal, mesmo na pandemia, ela aí retornaria. Ou o empregador, olha, eu estou fechando aqui, mas eu quero que você volte. Então o empregador comunica o empregado e esse retorno, independentemente das situações que foram elencadas aqui, o retorno ocorrerá 2 dias após. Então, seja na cessação da calamidade, seja quando o empregador solicita o retorno, ou seja quando atinge o termo final do prazo, o retorno ocorrerá 2 dias após. Tá. E aí vai ter aquela estabilidade que aí cria, nós falamos no programa anterior. Perfeitamente. Além disso, o empregado vai ter a garantia de ficar pelo tempo que ele ficou suspenso ou teve seu contrato, seu salário reduzido. Se a empresa não quiser manter o tempo, ela vai ter que indenizar esse período. Perfeitamente. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo, a gente volta já, não saia daí, não perca, a gente volta já já. No início dos anos 2000, foi criado o Jardim Botânico de Londrina, com mais de 1 milhão de metros quadrados de mata nativa, nascentes e rios. É uma realidade na zona sul de Londrina, num terreno de 70 hectares e projetado para o cultivo de espécies raras, ameaçadas de extinção. Foi aberto à visitação em 2013 e oferece uma arquitetura totalmente integrada à natureza, o que proporciona um passeio ecológico dos mais profundos de Londrina. Com lagos, trilhas ecológicas e estufas em desenvolvimento, o local preza mais pela educação ambiental e faz despertar a paixão pela natureza à primeira vista.
salas nunca estiveram tão vazias. O silêncio nunca foi tão presente. Por outro lado, o aprendizado está mais presente do que nunca. Estamos aprendendo mais sobre empatia, solidariedade, transformação, união, reinvenção. Em poucos dias, nos adaptamos à nova realidade, porque acreditamos no poder transformador da educação. Professores, alunos, colaboradores, uma instituição inteira precisou se transformar. A mudança não foi fácil, nós sabemos. Porém, a esperança é que em breve os risos possam ser ouvidos de longe. Tudo terá um novo sentido. Afinal, o mundo não será mais o mesmo, assim como cada um de nós. Doutor, nós terminamos falando sobre algumas questões envolvendo a redução, restabelecimento da normalidade, né? E agora eu queria perguntar algumas coisas envolvendo a suspensão temporária aqui do contrato, ou dos efeitos do contrato, né? Como é que vai funcionar, como é que funciona essa suspensão? Né? A forma de pactuação especificamente dela. Sim. Então, existem duas modalidades. Ela pode ser pactuada entre empregado e empregador, diretamente, chamado acordo individual, ou através do sindicato, seja através de um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Eu já falei algumas vezes, mas só para esclarecer, o que é uma convenção coletiva de trabalho e o que é um acordo coletivo de trabalho. A convenção ou acordo coletivo seria um instrumento formalizado com a participação do sindicato. No caso da convenção coletiva, existe a participação do sindicato dos empregados e a participação do sindicato dos empregados e a participação do sindicato dos empregadores. E eles formalizam um instrumento que a gente chama de CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. E o acordo coletivo de trabalho, que seria um instrumento formalizado entre a empresa com o sindicato dos empregados. Então, o acordo coletivo é um instrumento mais específico, uma vez que ele atinge... Mais pontual. Exatamente, aquela empresa, aquela situação da empresa, né, se uma empresa é mais financeiramente mais robusta ou menos robusta. A convenção coletiva é mais abrangente, ela atinge toda a categoria profissional, certo? Portanto, para essa situação aqui da suspensão do contrato, é possível que a suspensão seja entabulada, que a suspensão seja firmada através de um acordo individual ou através da convenção coletiva, certo? Então, esse instrumento vai ser... É importante a empresa informar o Estado disso, né? Sim, para sim, poder sim, ter sim. né? Então, ou seja, ela tem que se documentar. Tem prazos que a lei estabelece, seja também para redução, se esse prazo não for respeitado, quem passa a pagar, quem passa a assumir os riscos é o empregador. Então, tem algumas nuancezinhas que são muitas filigranas, são muitos detalhes. Então, existem prazos, sim, que têm que ser respeitados pelo empregador de comunicação ao Estado de que, para aquela situação, para aquela empresa, foram suspensos os contratos. E uma coisa que eu me recordei agora, que é interessante no tocante à suspensão, é que a suspensão ela pode ser para um determinado setor, ela pode ser para um determinado departamento, que é um pouquinho mais amplo, ou para toda a empresa. Então, você tem uma empresa com diversos segmentos, mas o setor da pandemia que foi atingido é um setor específico. Então, se eu fosse empregador, eu poderia, naquele setor específico que estaria sendo atingido, suspender aqueles contratos e os demais seriam mantidos íntegros. Certo? Então, não é obrigatório que a empresa suspenda todos os contratos. Então, eu posso, um determinado setor, esse setor vai ser suspenso, ou esse departamento... Ou, às vezes, um departamento é cheio e ali reduz a carga de uns e suspende outros empregados. Eu tive uma redução das minhas vendas. Então, eu preciso, ao invés de 10 vendedores, eu preciso de 3 vendedores. Então, eu posso reduzir de todos, eu posso reduzir de 5, de 10, ou seja, ficaria a critério do empregador. Tá? E como é que ficam os direitos desses empregados durante essa suspensão? A suspensão, como já havia dito anteriormente, a característica da suspensão é a inexistência de prestação de serviços, o não cômputo do tempo e o não recebimento de salários. Então, se há uma suspensão do contrato, efetivamente, em tese,
Né? A lei está sendo assegurado. Não teria nada para receber. Né? Mas, de qualquer sorte, é assegurado aos empregados o pagamento de todos os direitos, ou seja, será assegurado aos empregados o pagamento de todos os direitos que estão sendo assegurados aos empregados como se na ativa ele estivesse. Então vamos dar um exemplo bem claro. Eu tive meu contrato suspenso dadas as prorrogações, por 5 meses. E nesse tempo, nesse meio tempo, a categoria profissional teve um reajuste. Então eu ganhava 1.500 e passou pelo reajuste a 1.600. Quando eu voltar, me será assegurado o pagamento dos 1.600. Por quê? Porque aquele direito foi determinado no período de suspensão do contrato. Nesse momento, o Estado está te pagando benefício emergencial. Lá. Mas quando você retornar e a empresa tiver que pagar, vai ter que pagar os 1.600. Porque são direitos assegurados na vigência da suspensão do contrato. Certo? E também consta expressamente na lei que é assegurado ao empregado o pagamento da Previdência como sendo segurado facultativo. Certo? Pois é uma dúvida que a gente estava discutindo anteriormente. Né? Para mim, ele continua sendo segurado obrigatório, mas... Sim, porque ele não deixa de ser empregado. O contrato está suspenso, mas o contrato está ali, né? Ele está íntegro ainda, né? Mas está na lei. Foi vamos alguma respeitar. Falha aí que eles não... Né, ou tentaram alguma coisa que a gente vai entender. No segundo programa, nós comentamos sobre a questão da redução quando a empresa tem receita bruta de até 4.800.000. Perfeito. Né? Então aí podia reduzir até 25%, até 50%, até 70%, acho que 70%. Né? E aí o restante o Estado pagaria através do benefício emergencial com base no seguro-desemprego. Né? Como é que fica a questão das empresas com receita bruta acima de 4.800.000? No caso dessas empresas, caso é o empregador, né, que tenha essa receita bruta superior a 4.800.000, e caso ele faça a opção pela suspensão do contrato, tem uma regrinha um pouquinho diferente. É possível, os prazos permanecem os mesmos, contudo, nessa situação, para esse tipo de empregador, ele ficará compelido a efetuar o pagamento de 30%, ele empregador, 30% do salário do empregado, e os 70% restantes serão pagos pelo governo da forma que já foi visto anteriormente. Com base no seguro. Com base no seguro-desemprego. Certo? Então, o que difere esse tipo de empregador dos demais é que ele também passará a pagar parte do salário do empregado e não apenas o governo. Entendi. Sim. Então, aí no caso aqui, ele pagaria até 30%. Não, 30%. 30% é fixo. 30%. É 30%. E o governo pagaria 70%. Porque hoje em dia, uma empresa, um faturamento, não sei, eu não sou muito dessa a quantidade de empregados fecha. Se ela ficar parada e não conseguir, a não ser que ocorra a suspensão desses empregados, né? Dos efeitos do contrato, né? É uma situação bastante delicada. Né? Ou seja, realmente, eu creio que a intenção do governo foi a preservação dos contratos. E no caso dessas empresas acima de 4.800.000, para poder fazer isso com todo mundo, tem que ser por convenção, um acordo? Não, pode ser individual. Não, isso é legal. Tá. É a lei que determina. Entendi. Tá, então a lei determina que ele pague os 30, a empresa pague os 30, arque com os 30, e os 70 passe. E da mesma forma, é individual ou coletivo. Tá? Pessoal, nós vamos encerrar esse programa. Depois a gente vai voltar com o último programa para tirar mais algumas dúvidas, né, esclarecer, mas eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Daniel, que tem ficado aqui com a gente, esclarecido esses detalhes, são muitos detalhes, mas a ideia é passar para vocês o principal, o que o legislador quis e as regras que vocês têm que ficar atentos, tanto como empregador como empregado. Tá? Então, obrigado pela sua audiência, até o próximo programa. Se você quer fazer uma pós-graduação, venha fazer com a gente na Unifil. Nós temos áreas inúmeras: civil, trabalho, penal, imobiliário, notarial, perícias judiciais, previdenciário. Venha fazer uma pós com a gente, preço bom, cabe no teu bolso, qualidade. O Dr. Daniel está aqui, é nosso professor. Então, muito obrigado pela tua audiência. Venha fazer pós-graduação aqui na Unifil. Até mais, até o próximo programa. O TV mais perto de você.